2020, quando o Trump perdeu a eleição, ele anunciou que prenderia o Zuckerberg. Ele anunciou a prisão do CEO da Meta por conta de uma suposta influência na eleição. A gente sai de uma postura, vou regulamentar a tecnologia, para uma postura, vou desregulamentar a tecnologia. A gente sempre esteve muito familiarizado com uma censura vinda do Estado, né? E aí, o poder que essas empresas têm sobre o nosso discurso, ela muda um pouco esse panorama, porque parece que agora a gente tem um outro perigo, que é a empresa tomar essa decisão e não o Estado. Aparentemente, o que foi acontecendo, e a gente não imaginava que isso poderia acontecer dessa forma, é esse personalismo aparecendo nas redes. E as redes começando a assumir o protagonismo que elas sempre tiveram. Olha, eu posso realmente determinar os rumos do que está acontecendo na sociedade. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast 2 Pontos do Estadão. Logo no início de 2025, o empresário Mark Zuckerberg, bilionário da Meta, anunciou mudanças na política de moderação e checagem de fatos no conteúdo que é apresentado nas redes sociais da empresa. Até que ponto isso impacta no conteúdo que é distribuído aqui pelo Brasil? Este assunto trouxe à tona novamente a discussão sobre a regulamentação das redes sociais. E também no início de 2025, um fato que chamou muita atenção foi a presença massiva de empresários da tecnologia na posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Qual o recado que eles passam neste momento em relação a esse poder das redes sociais e da tecnologia em todo um contexto geopolítico? São pontos que a gente vai abordar no programa de hoje. Você sabe, toda semana, na quarta-feira, a gente tem um episódio novo do podcast 2 Pontos, sempre com 2 convidados que não precisam ter pontos de vista antagônicos, podem ser complementares, porque o que a gente quer mesmo é ajudar você a ter o próprio ponto de vista. E para discutir esse assunto com a gente hoje, eu conto com a participação, a presença da repórter da editoria Link do Estadão, editoria de tecnologia, Bruna Arimateia. Bruna, muito bem-vinda. Obrigada, Rosiane, obrigada. Também conosco, para discutir esse assunto, agora eu apresento os nossos convidados. Temos Iná Joste, coordenadora de pesquisa do Internet Lab. Iná, que já esteve aqui com a gente uma vez e vem novamente, muito bem-vinda uma vez mais. Muito obrigada pelo convite. E o nosso outro convidado, Guilherme Klafke, que é professor e pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito de São Paulo. Guilherme, muito bem-vindo. Um prazer, Rosiane. Vamos começar aí falando desses pontos, porque a gente falou muito e vem se falando muito sobre a questão da checagem de fatos e da política em relação aos discursos de ódio, mas as medidas anunciadas por Zuckerberg têm uma extensão maior. Então eu queria saber de vocês, assim, os pontos que foram tratados, trazidos por ele, o que é de fato mais impressionou, o que mais preocupa em relação ao impacto que pode ter para além dos Estados Unidos, para além da questão das fronteiras, claro, aqui no Brasil também. Olha, eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, eu gosto de explicar um pouco o que é a moderação de conteúdo, porque eu acho que às vezes não fica tão claro. A moderação de conteúdo, ela é o gerenciamento da liberdade de expressão online. Então, a plataforma, ela não decide só o que vai permanecer no ar e o que vai sair do ar. Ela decide qual é o alcance de cada uma das postagens que estão ali circulando. Então, determinada postagem pode gerar muito engajamento, outra não, e isso pode ser uma decisão da própria plataforma. Dentre as mudanças que o Zuckerberg anunciou, 2 me chamam muita atenção. Uma delas diz respeito à redação das políticas e a outra diz respeito à aplicação dessas políticas. Então, no momento da redação, o que ele diz é que as políticas vão ser simplificadas e que algumas políticas que existiam, como, por exemplo, a de discurso de ódio, vai ter o seu texto um pouco mais enxuto. E aí, isso, obviamente, reverbera na aplicação da política, que ele anuncia que ele vai diminuir a quantidade de filtros automatizados que detectavam infrações a essa política. Então, como que acontece isso? Você tem os algoritmos, que são ferramentas automatizadas, que elas buscam o que é autorizado, o que não é autorizado, o que não for autorizado. Acho que o melhor exemplo aqui é a nudez. Se ele detecta uma imagem de nudez, ela vai retirar sem ninguém denunciar.
E aí, a mudança, a simplificação da redação dessa política e essa mudança de aplicação, que é a extinção de certos filtros, acaba permitindo a circulação de conteúdos que a gente caracteriza como discursos de ódio e que anteriormente não estariam permitidos na plataforma. Guilherme. Acho que o mundo da tecnologia e jurídico foi pego um pouco de surpresa com o vídeo que o Zuckerberg anunciou essas medidas, porque foi um momento em que ele rompe com um caminho que essas empresas de tecnologia vinham fazendo, né? De facilitar a moderação de conteúdo, retirar conteúdos de ódio da internet e até mesmo a questão do contexto eleitoral, que era sempre muito sensível. E aí ele faz um vídeo curto, de 5 minutos, em que ele chega e fala, olha, a partir de agora a nossa empresa vai reduzir essa questão dos filtros robóticos, né? Então eu estava vendo o relatório de transparência da Meta para o terceiro trimestre do ano passado, de 2024, e eles falaram assim, olha, a gente removeu 95% de todas as postagens antes que qualquer usuário denunciasse. Então, a gente está falando aqui de 6 milhões de postagens que eles fizeram alguma coisa e 95% disso sem ninguém ter denunciado, porque foi automático. Então, eles estão mudando a régua do robô. A segunda questão, eles estão simplificando a política, mudando algumas coisas, e a gente pode discutir o que é essa simplificação. E teve essa ideia, pelo menos para os Estados Unidos, de acabar com a parceria com as agências de checagem, né, de fatos contra a desinformação. O que a gente olha com cuidado sobre essas medidas bom, o que essa rede vai se tornar, o que esse ecossistema vai se tornar, que é a Meta, Instagram, WhatsApp, o que eles vão se tornar depois dessa mudança na postura da empresa, né? Agora, eu quero saber aí, esse ponto que você diz, vamos avançar sim, mas eu tenho uma dúvida inicial. Até que ponto vocês relacionam esse anúncio com a vitória de Donald Trump? Qual é a relação imediata que pode ser feita? Porque a discussão sobre redes sociais, sobre o avanço das redes, esse controle das redes, tudo passa hoje em dia por uma grande discussão geopolítica. Então, eu queria saber do ponto de vista de vocês, qual é a relação direta que pode ser feita disso? Vou começar contigo mesmo, Guilherme. Teve um envolvimento muito grande de algumas pessoas desse ramo da tecnologia com as candidaturas, né? O que a gente percebe o governo Biden, que encerrou em 2024, ele teve uma postura muito combativa na questão de moderação de conteúdo, de responsabilidade das redes, de regulação de inteligência artificial. Não é coincidência que um dos primeiros atos do governo Trump tenha sido revogar a regulação sobre a inteligência artificial que tinha sido feita pelo governo Biden. Então, a gente sai de uma postura, vou regulamentar a tecnologia, para uma postura, vou desregulamentar a tecnologia. E num contexto em que essas empresas estão investindo forte em inteligência artificial, e toda vez que a gente fala em investimento, esse volume de investimento vem muitas vezes do governo, para essas empresas é muito interessante estar aliada com o governo da hora. E se o governo da hora está falando, eu vou desregulamentar esse setor e eu vou investir em inteligência artificial, eu caio nessa na hora, né? Pelo menos essa pode ser uma das linhas de raciocínio. E eu acho assim, as empresas, elas ventam para onde o governo venta um pouco, né? Elas precisam ter um certo tipo de alinhamento ali, sobretudo as empresas que são dos Estados Unidos com o governo dos Estados Unidos, que tem poder e que pode baixar a norma Y, a norma X, que tem grandes influências no funcionamento ali, no dia a dia da empresa e nas decisões corporativas. Então, eu acho que um fato que é inegável e que é impossível de deixar de mencionar é que, em 2020, quando o Trump perdeu a eleição, ele anunciou que prenderia o Zuckerberg. Ele anunciou a prisão do CEO da Meta por conta de uma suposta influência na eleição. E aí é claro que chega em 2024, no momento de vitória, existe uma certa deferência desses CEOs das empresas ao novo momento político, digamos, dos Estados Unidos. Uhum. E comentando sobre o que você falou, são 4 anos desde 2020 em que o Zuckerberg, a própria pessoa Zuckerberg, passa por uma mudança muito grande, né? Então, desde quando o Biden ganha, ele
o Trump tem essa fala de vou prender o Zuckerberg, enfim, que a Meta interferiu nas eleições e todo o discurso dele para tentar justificar ali o porquê que ele não ganhou. E o Zuckerberg, enquanto a cara do Facebook, né, muito associado, ele vai mudando de posicionamento, né? Então, ele tenta se afastar um pouco da mídia como a cara do Facebook, né? Ele tem aquela repaginação que a gente viu nos últimos anos, que é um Zuckerberg menos de terno, mais de camiseta larga, corrente, o cabelo diferente. Ele tenta se colocar como um líder aí... talvez menos associado àquela fase que ele tinha de estar no Congresso em frente aos políticos e respondendo pergunta. E agora parece que ele se coloca nessa posição de novo, né? Ele dá uma esquecida aí em todos esses anos que ele teve de trabalho para construir essa imagem cool e essa imagem de não sou o líder que vai vestir um terno e ir para frente do Senado responder perguntas sobre abuso infantil na rede social. E agora ele se coloca de novo como nessa posição política, né? Mesmo antes da vitória do Trump, durante toda a campanha, né? Queria entender de vocês em que ponto que ele achou necessário essa virada, tendo que ele, né, fez toda essa construção de personagem para quase de uma hora para outra vestir o terninho de novo e falar, olha, agora eu sou político, agora eu tô aqui, ó, Trump, vamos tirar a moderação de conteúdo, enfim, todas essas coisas que parece que ele se afastou nos últimos anos, né? Tentava desassociar do nome dele. Assim... Não me interessa tanto a figura pessoal do Zuckerberg, eu acho que me interessa muito mais as decisões corporativas da empresa. Eu acho que a empresa, ela nunca foi... A gente viu uma piora muito substantiva das políticas, na minha opinião é uma piora. Eu acho que o ambiente vai ficar muito mais tóxico. Mas a gente, nunca foi perfeito, digamos assim. A gente sempre teve políticas muito permissivas a certos tipos de comportamento que eram problemáticos. A gente nunca teve um mundo ideal ali. E aí, é claro que num momento político diferente, ele vai se aproximar a como isso está, ao caminho que isso está se desenhando, e vai se aproximar do poder. Então, eu acho que, assim, é uma mudança muito radical. E tem uma coisa que eu gosto de lembrar, que assim, a Meta, ela sempre atualizou as políticas. E isso já pode ser notícia aqui e ali e tal. Mas dessa vez, não foi uma simples atualização de política. Ele fez um vídeo que ele quis virar a notícia. É uma decisão muito consciente. Não é... E diversas vezes, eu tinha um observatório de monitoramento de políticas, e você via que de tempos em tempos mudava uma palavra, mudava um certo termo de uso. E essa mudança, ela é uma mudança muito explícita, ela é uma mudança que quer virar notícia, né? Um vídeo num dia de manhã que ele posta para que todo mundo comente sobre isso. Então, acho que a decisão aí é muito deliberada, assim. E eu acho que não dá para tirar esse momento do contexto das redes sociais que a gente vê, principalmente nos últimos anos. Porque acho que foi muito interessante essa menção dos termos. A gente teve questões envolvendo privacidade e proteção de dados no WhatsApp, vão compartilhar os dados do WhatsApp, não vão compartilhar, que já mostrava que existia essa discussão antes. Mas parece que algo muda quando a gente tem o Elon Musk comprando o Twitter e fazendo com que o Twitter se transformasse num outro tipo de rede social, porque ele mudou um pouco o modelo de negócio. Ele fala, olha, eu vou reduzir moderação de conteúdo. E a gente precisa lembrar que moderação de conteúdo, para ser feita de maneira séria, você está fazendo 24 horas por 7 dias por semana em todas as línguas em que a moderação de conteúdo precisa. Eu nunca vou esquecer da menção sobre, bom, eu preciso controlar o conteúdo que está sendo dito em ucraniano, a respeito da invasão na Rússia, né, que foi um dos casos que foi parar lá no comitê de supervisão da Meta. E aí, acho que uma questão muito importante ao adquirir o Twitter e mudar para X e fazer toda uma diferença, o Elon Musk entrou forte com esse personalismo nas redes sociais. A gente teve aquele momento em que Elon Musk chamou o Zuckerberg para lutarem, e isso seria uma grande luta no ringue e tal. Aparentemente, o que foi acontecendo, e a gente não imaginava que isso poderia acontecer dessa forma, é esse personalismo aparecendo nas redes. E as redes começando a assumir o protagonismo que elas sempre tiveram. Olha, eu posso realmente
determinar os rumos do que está acontecendo na sociedade. Eu como pessoa, inclusive. Porque é importante, a gente não pode esquecer que todas essas empresas são pessoas. E essas pessoas estão dentro de um contexto e atuando segundo as diretrizes do chefe. É interessante essa observação, porque em especial, neste caso das empresas de tecnologia, elas são muito personalísticas mesmo, né? É uma imagem muito associada a Zuckerberg e também a do Musk. No momento, os dois demonstram uma convergência muito grande, em especial nesse início de governo Trump. Por outro lado, já tem uma condição diferenciada por Musk estar ali numa condição de conselheiro dentro do próprio governo. Então, já existe uma situação aí diferenciada. Vocês apostam que essa convergência deles continua, desses dois gigantes da tecnologia, ou em algum momento, de fato, vai haver um choque entre os interesses do dono do X com o interesse do dono da Meta? Pode-se imaginar um conflito para frente? Olhando assim a geopolítica da situação, eu acho que nesse momento eles têm uma convergência muito importante, que é retomar o protagonismo dos Estados Unidos no mundo. Então, quando a gente observa as disputas entre Supremo Tribunal Federal e empresas de tecnologia sobre aplicação das leis brasileiras a essas empresas, e no final do vídeo o Zuckerberg fala: com Trump nós teremos o governo dos Estados Unidos ao nosso lado para acabar com a censura na América Latina, na Europa, na China. Esse recado é um recado muito forte. É um recado de agora temos o governo que para dentro de casa vai desregulamentar as nossas empresas e para fora de casa vai nos proteger em todas as disputas que a gente tiver com outros países. E a gente tem que lembrar que isso é num contexto em que a Europa quer regular a inteligência artificial. A China vem muito forte com empresas, como foi o caso do TikTok nos Estados Unidos, e com uma grande quantidade de consumidores. E você tem outros países querendo aplicar leis deles às empresas americanas. Então, acho que esse momento é um momento em que eles querem se fortalecer para fora dos Estados Unidos, principalmente. Pode-se falar em protecionismo aí nessa questão de tecnologia. Eu vou voltar para isso aí, vou deixar a pergunta aqui no ar e deixar também para ela complementar, mas a gente está falando do vídeo, então eu vou pedir aqui para a gente mostrar esse trechinho aí do vídeo que vocês estão destacando o tempo inteiro. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Então é isso, né? O vídeo traz uma mensagem muito forte, que é o que vocês estavam abordando. Vamos retomar essa discussão sobre a questão com a Iná, tanto do ponto de que se acha que essa convergência segue para todo sempre, ou há um risco futuramente. Até a gente está falando de empresários, mas assim, no final das contas são interesses econômicos. E já entrar nessa questão do protecionismo, porque parece claramente aí um sinal de estamos juntos, sim, numa ação de protecionismo nessa questão da tecnologia nos Estados Unidos. Sem dúvida, sim. Eu acho que essa questão convergência versus divergência é bola de cristal um pouco. São pessoas que têm um temperamento bem particular. Então, eu não duvido de eventuais divergências. Eu acho que existem negócios muito parecidos, mas o Elon Musk também tem lá a exploração do espaço, os carros elétricos, né? Eu acho que aonde eles se unem? Eles se unem na defesa de uma suposta liberdade de expressão, né? Que é uma liberdade de expressão que eles chamam de liberdade de expressão. Eu não chamo de liberdade de expressão isso, porque para mim um ambiente com uma regulação sadia da liberdade de expressão é de fato um ambiente onde as pessoas podem se expressar livremente. Mas eu acho que é bem complexa
afronta, e aí acho que o vídeo mostra isso e o discurso mostra muito isso, há tentativas de outros países de regular um espaço, porque as empresas, elas importam um modelo que é a regulação dos Estados Unidos sobre essa matéria, né? Que é uma supremacia da liberdade de expressão total, que a gente sabe que faz sentido dentro de um ordenamento jurídico, que é o dos Estados Unidos. O Brasil não é os Estados Unidos, a Europa não é os Estados Unidos, e a gente vê empreitadas regulatórias para tentar conter o poder dessas empresas que não são dos nossos países e também tentar balizar um pouco a atuação das pessoas e da própria empresa nesse lugar de expressão que ficou tão importante, que virou uma arena de discurso público, virou uma infraestrutura de discurso público, eu diria. Então, você tem aí na Europa o DSA, que é a legislação, digamos, mais robusta de redes sociais, que é o Digital Services Act, que traz uma série de obrigações legais de atuação das empresas, que é super importante. E aí você tem outros países do mundo que tentam também traçar um panorama parecido aí. Acho que o Brasil avançou bastante nos últimos anos, não conseguiu aprovar ainda uma lei de regulação de plataformas, mas aprovou no Senado, por exemplo, regulação de IA, aprovou regulação para crianças e adolescentes. Obviamente está pendente da tramitação na Câmara dos Deputados, mas já são avanços aí que demonstram que a gente também vai ter a nossa forma de fazer as coisas e também vai tentar entender como balizar aí esse poder que parece meio ilimitado das empresas nessa arena do discurso público. Interessante nesse vídeo, né? Até queria que vocês comentassem um pouquinho mais, que ele coloca exatamente, ele cita, nomeia, né, exatamente essas regiões em que o embate com os Estados Unidos e com o que eles consideram a lei absoluta ali deles, de fato coloca na mesa, né? Então, por exemplo, como a Iná falou, a Europa, que tem uma regulação mais avançada, que é uma regulação que serve de modelo para outros países que estão tentando impor e estão tentando regular, de certa forma, as redes sociais. Aqui no Brasil, que a gente também tem uma tentativa, a gente já viu acontecendo bem recente, todo o embate com o Musk e o Twitter, né? O X, por exemplo, né? Que são... É um indicativo de que não estamos dispostos a aceitar completamente o que se é lei nos Estados Unidos, né? Eles têm lá a seção 230, né? Que é uma lei que protege bastante as redes sociais, que faz com que as redes sociais tenham um pouco mais de liberdade, tenham um pouco menos de responsabilidade, né? Que no final das contas é o que se traz aqui. Mas queria entender de vocês o que exatamente nesse ponto a gente consegue tirar ali do discurso do Zuckerberg, né? É um recado para... vamos continuar impondo o nosso jeito de ser e o que a gente acha que é verdade aqui. É um recado para governos, estamos de olho na regulação de vocês, não está passando batido por aqui. O que a gente consegue tirar desse recado do Zuckerberg aí no finalzinho do vídeo, principalmente? Existe um medo muito grande para quem estuda internet sob uma determinada perspectiva, que é fragmentação da internet. Ou seja, se pensa que a internet deveria ter um regramento parecido em todo o mundo. Principalmente para quê? Para que a experiência das pessoas nos vários países seja parecida. Só que a gente sabe que os países têm leis diferentes, né? Então, existe uma tensão entre cada país querer fazer valer a lei dele. Então, uma anedota que eu conto é um canal de YouTube que eu sigo, que fala sobre história de guerras. E ele estava falando sobre a história da guerra entre Índia e Paquistão. E ele não colocou a fronteira entre Índia e Paquistão do jeito que o governo indiano queria. E o governo indiano encaminhou uma mensagem para ele falando: ou você altera o vídeo e coloca a fronteira do jeito que a gente acha que é a fronteira, ou eu vou denunciar pro Google derrubar. E, enfim... Esse é o tipo de situação que quem fala da fragmentação tem muito receio, que é qualquer governo poder derrubar qualquer conteúdo na internet, porque a lei daquele país determina. Só que a gente esquece que, no final das contas, a lei que vai prevalecer é a americana, porque é onde estão essas empresas. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, como a Ira falou, eu vou pedir para os Estados Unidos, né, para uma empresa americana derrubar um perfil. E ele vai falar: liberdade de expressão, eu não vou derrubar esse perfil, que é o problema que a gente teve aqui no Brasil. Então,
existe um exercício de poder muito grande, porque a lei americana acaba prevalecendo nesses casos. Eu acho que a gente sempre esteve muito familiarizado com uma censura vinda do Estado, né? E aí o poder que essas empresas têm sobre o nosso discurso, ela muda um pouco esse panorama, porque parece que agora a gente tem um outro perigo, que é a empresa tomar essa decisão e não o Estado. Acho que o exemplo que o Guilherme traz, ele fala de uma influência direta do Estado ali no vídeo, e agora a gente fica muito mais à mercê dessas decisões comerciais. Eu acho que, obviamente, o Brasil, assim como todos os países latino-americanos, tem um trauma muito grande, que é uma ditadura na segunda metade do século XX. É muito recente esse poder. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vive no Brasil hoje um estado de exceção em que a censura é comum. Eu acho que o vídeo, e voltando à sua pergunta, né? O vídeo fala sobre o que ele usa o termo as cortes secretas, né? Como se a gente estivesse em um estado de exceção em que o Estado ou essas cortes mandam retirar determinados... Isso, inclusive, existe. O STF determina a retirada de conteúdo e a gente tem que olhar para isso criticamente, mas isso não é a regra. O Estado brasileiro não oferece um risco à liberdade de expressão. O que o Estado brasileiro está querendo fazer é regular, eu diria assim, apertar os parafusos do funcionamento dessas empresas e adequar o funcionamento dessas empresas ao nosso panorama geral de liberdade de expressão, que não é o americano. Eu acho que é interessante a gente entrar nessa questão da regulamentação, porque a gente tem essas várias frentes. Tanto uma discussão dentro do Congresso Nacional, o engavetamento foi tudo para a gaveta mesmo ali da discussão do projeto de lei das fake news desde 2023 na Câmara dos Deputados, o julgamento do Marco Civil da Internet no Supremo Tribunal Federal, e aí isso tudo acontecendo, e aí vem essas decisões novas, que não adianta, são as redes que estão no mundo inteiro. Sem essa regulamentação aqui no Brasil, de que forma pode, de fato, impactar em decisões como foram essas tomadas agora por Zuckerberg? Porque a gente viu o embate que você até ressaltou do X, né? Terminou, sim, o Elon Musk perdeu a briga, teve que se enquadrar na legislação brasileira. Porque a questão é essa, é a legislação do país, a empresa está atuando naquele país. De que forma essa regulamentação agora e essa decisão no Supremo Tribunal Federal pode, de fato, gerar um novo impasse diante do que está sendo anunciado por esses empresários? Eu acho que existe uma grita muito grande, política, e eu acho que o cachorro late mais do que morde, diria assim. Existe um posicionamento político muito importante, obviamente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver na prática como a empresa vai se comportar. E aí, assim, Rosane, eu gosto de falar que, durante muito tempo, a gente falou muito sobre a autorregulação, né? A empresa vai ter os seus mecanismos, vai ter as suas políticas, vai ter a aplicação das suas políticas. Isso a gente chamava de autorregulação porque são as regras que ela mesma se impõe para ela mesma. No momento que as regras de autorregulação começam a retroceder, a dar passos para trás, a regulação dos países, ela precisa avançar. Porque você está vendo um ambiente de desregulação que você tem conteúdos sendo permitidos que são conteúdos muito tóxicos. Se você tem um dado que é, assim, super importante do nosso observatório do Internet Lab o monitoramento de violência de gênero nas eleições. Nos debates, 15% das candidatas às prefeituras eram mulheres e 65% dos conteúdos violentos proferidos nos debates na televisão eram dirigidos a mulheres. Isso tem um efeito prático. Se existe violência de gênero nas plataformas nesse tamanho, nessa densidade, claro que mulheres vão desistir de se candidatar e de entrar para a política. A gente não está falando de questões abstratas, a gente está falando de questões práticas. Então, no momento que a empresa dá 2 passos atrás na autorregulação, a regulação dos países precisa avançar. Obviamente, eu não estou falando de censura, estou falando de regulações que atentem para a importância desses serviços e que apertem esses parafusos para que as empresas sejam mais transparentes, para que elas tenham responsabilidades administrativas sobre as decisões dela, para que a gente tenha mais acesso aos dados de moderação de conteúdo, para que, por exemplo, as regras de moderação sejam publicadas em português. Não existe nenhuma obrigação que essas regras estejam em português. Imagina que a empresa seja francesa e que ela seja muito importante e as regras só estão em francês. A gente não sabe que regras são essas.
né? Então, a regulação, ela acaba, nesse cenário, para mim, assim, ela acaba ganhando ainda mais importância. Guilherme, quer complementar algum ponto? Eu acho que são 2 pontos aqui. Primeiro, a gente não pode esquecer o histórico dessa questão, que volta, inclusive, no Facebook, no escândalo do Cambridge Analytica. E as pessoas percebem ali que as redes sociais têm muito poder para pautar um fenômeno como o Brexit, para pautar um fenômeno como a primeira eleição do Trump, que era muito do que se discutia na época. E aí se percebe que, olha, existem riscos sistêmicos, que é a palavra que aparece muito, inclusive, lá no Supremo. Existem riscos sistêmicos dessas redes olhando para a sociedade. Isso pode haver um risco na saúde pública, como a gente viu na pandemia, com toda a questão de desinformação, vacina e tudo mais. Pode haver um risco sistêmico nas eleições, pode haver um risco sistêmico contra uma minoria e por aí vai. E essa visão do quanto que esse risco pode se materializar para a sociedade começou a demandar uma resposta. Cada lugar quer dar uma resposta para isso. A Europa tenta dar, o Brasil tenta dar, todos esses países estão buscando meios de resolver esses problemas que apareceram. E uma coisa que eu acho que a gente tem que decidir enquanto país é que tipo de modelo de negócio a gente aceita e que tipo de modelo de negócio a gente não aceita. E como a gente aceita. Então, uma das discussões sobre o Telegram, quando o Telegram foi bloqueado aqui. O Telegram pode ou não pode oferecer serviços no Brasil sem ter um representante aqui no Brasil? Né? E esse era o tipo de discussão, porque o Telegram, é até interessante nos termos de uso deles, eles colocam assim, a gente respeita decisões de países democráticos. E aí eles colocam um link para a Wikipédia, para você saber o que é um país democrático. E aí é o modelo de negócios do Telegram não compartilhar informações com governos de estado, porque eles querem que as pessoas falem mais ali. Esse é o modelo de negócios que a gente, enquanto sociedade, aceita? Não sei. Essa é a questão que vai parar no Legislativo, que vai parar no governo federal, que vai parar no STF. Aí a gente esbarra naquela outra discussão, não adianta, que é até que ponto também não passa a ser intervenção. Até porque um dos embates muito grandes é o Legislativo deixa uma brecha, deixa um vácuo, e o Supremo Tribunal Federal termina tendo que agir. E muitos especialistas fazem justamente essa abordagem, quer dizer, é uma legislação paralela, no final das contas, criada via Supremo, porque tem um vácuo, isso leitura feita, né, por pessoas do setor. E aí, até que ponto isso, no final das contas, não vira, de novo, uma intervenção, a interferência no sentido de censura? Porque é uma linha muito tênue aí, né? Porque quando você diz assim, as redes estão pautando os debates. Tá, mas até aí não seria democrático pautar os debates. Estou falando de forma bem, né, aberta. Pautar os debates. Pautou o Brexit, por exemplo. Sim, são as redes, são as pessoas falando. Enfim, a princípio parece um movimento democrático. O fato de simplesmente ir lá falar. Mas aí também tem um momento de virada, que é o controle dos algoritmos. E aí até que ponto isso aí para de ser um debate que é realmente um debate natural da sociedade para ser controlado pela própria rede. Como é que é possível mensurar ou até mesmo equilibrar e evitar? Porque aí também ficaria distorcido, né? Porque aí é um poder econômico ditando o debate, em vez de um debate popular. Com certeza. E a gente precisa pensar nisso. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa pensar é entender qual é o poder desses algoritmos e dessas decisões automatizadas e até as não automatizadas. E eu acho que a gente vive hoje em dia, no Brasil, mas também no mundo, um apagão de dados. A Meta, ela tinha uma ferramenta até 2024 que chamava CrowdTangle, que eu gosto de ilustrar essa ferramenta como se fosse a cozinha. Então, você podia entrar na cozinha do restaurante e ver quanto de alho eles botavam na sua receita, quanto de cebola. Você entrava lá e você via qual é o alcance do post da Roseanne no dia X. Como foi o engajamento? Quantas pessoas viram? Que pessoas são essas? E isso era uma ferramenta muito rica de pesquisa para jornalistas, para pesquisadores, para qualquer pessoa que quisesse ver ali os insights da plataforma. A Meta fechou essa plataforma.
Assim como o Twitter tinha também as APIs liberadas, a API é o nome que se dá a esse tipo de ferramenta, e aí hoje em dia as APIs do X são muito mais limitadas e são pagas. Então você precisa, e são, enfim, valores que para pessoas reais, pesquisadores que muitas vezes não têm recursos, fica inviável. E aí a gente não sabe como essas decisões estão sendo tomadas, e isso é muito tóxico, isso é muito perigoso, porque no fim das contas eu acho que as redes, essas redes todas, elas nasceram muito num lugar assim, do engajamento orgânico, do que viraliza mais, do que chama mais atenção. E hoje em dia, você não tem mais uma viralização orgânica, é muito difícil de algo viralizar organicamente. Tudo é fruto de decisão ali. Quando algo viraliza, quando algo diminui, tudo isso é fruto de decisão. Então, realmente, é um poder desmedido. Agora, não posso deixar de dizer que eu acho uma pena que o Congresso Nacional não tenha se debruçado sobre esse tema em todos os momentos nos últimos 2 anos, sobretudo 23 e 24, quando teve oportunidade. Porque abre muito espaço para o Supremo, que não deveria ter esse tipo de responsabilidade, estar legislando sobre esse tipo de assunto. O Supremo decide coisas em concreto, ele é um tribunal, ele não deve emitir política pública. E você tem um espaço enorme na ausência do Congresso, que entra a plataforma de um lado com suas decisões corporativas e o Supremo de outro com uma decisão judicial para dar conta de um problema que, na verdade, deveria ser fruto de uma legislação. Eu vou reforçar essa ideia de que é uma pena de que o projeto de lei 2630 não tenha ido para frente, porque aqui eu acho que valem 2 comentários, né? O primeiro, a gente pode discutir essa situação como uma discussão de aplicação de direitos, liberdade de expressão, mas a gente tem que lembrar que existe o direito de liberdade econômica das plataformas também, então não é como se não houvesse nada protegendo. Houve uma escolha no Marco Civil da Internet, no artigo 19, de falar para promover liberdade de expressão das pessoas, para promover essas plataformas. Eu vou responsabilizar elas só se elas não respeitarem a ordem judicial de remoção. Então, tem uma escolha da sociedade em 2014. E aí, se a gente vai para uma discussão sobre direitos, conflito de direitos, tem uma lei na Flórida que estava sendo questionada, que falava assim, olha, as redes sociais não podem remover desigualmente os conteúdos. Tem que ter uma neutralidade. Por quê? Porque na Flórida, isso seria assim, a Meta e essas empresas de rede social não podem remover conteúdos de direita, a mais do que conteúdos de esquerda. Então, a questão é, se eu for para uma discussão sobre aplicação de direitos, a gente vai sempre cair nesse empate, digamos assim, né? A gente pode aprofundar isso, mas, ora, eu também posso falar, tem que ser neutro em relação a mim também, conteúdo de direita. Por que você está removendo o meu conteúdo, a minha... Que é o que aconteceu nos Estados Unidos e vem essa pauta dos direitos muito forte. Então, a gente está numa pauta de política pública. O que a gente quer para essas redes sociais, E o voto do ministro Toffoli, que foi publicizado nesse julgamento sobre o artigo 19, em que a gente até participou lá na GV, ele é um voto que fala assim, olha, essas redes sociais elas têm que tirar conteúdo criminoso da internet, ponto 1. E ponto 2, tem que tirar conteúdo de desinformação. E aí você já começa a ter uma questão que o que é desinformação? Desinformação para quem? Que são situações que o judiciário não lida muito bem. Que são essas questões do detalhe. O judiciário não vai determinar o algoritmo do Meta, como ele funciona. São as pessoas do Meta. Então, esses são problemas que começam a surgir quando a gente tem esse vácuo. Né, de poder. E queria entender também como é que vocês veem que ficam esse embate, né? Eu acho que a Rosiane trouxe um ponto de que um conflito, digamos assim, econômico também, né? São empresas que, falando especificamente da Meta, né? Uma empresa de grande poder econômico, a gente não tem como esquecer, e eu acho que vem à cabeça de todo mundo, todo o embate que aconteceu com o X e com o Elon Musk, como o STF, como a justiça brasileira lidou com esse caso. A gente teve um bloqueio do X aqui, né? Do X, por mais de 30 dias, até que se chegasse a um acordo, mas se a gente for tentar comparar ou tentar transpor esse caso para a Meta, é muito diferente a gente falar de um bloqueio do X e um bloqueio de redes da Meta, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, né? Como que vocês veem esse embate a partir de agora, considerando essa figura da Meta
que tem um dos aplicativos que hoje é fundamental na vida do brasileiro, que é o WhatsApp, por exemplo, né? Eu acho que são 2 casos incomparáveis, tá? Eu acho que a gente incorreu aí um pouco nesse erro nas últimas semanas, desde o anúncio, de comparar os 2 casos, porque é óbvio, né? São as 2 empresas que estão muito ali no ombro do Trump e são empresas que manifestaram muito essas decisões recentemente. Mas, assim, o Twitter, ele mudou muito nos últimos tempos e a Meta também em caminhos opostos. A Meta, ela cresceu muito os seus times de políticas públicas regionais. O Brasil tem hoje um escritório da Meta que é enorme. Tem pessoas do time de políticas públicas com quem os legisladores e até o STF mantêm um diálogo constante. Eu não vejo a menor possibilidade da rede social ser bloqueada. Eu acho que a queda de braço talvez seja inevitável. A gente vai entender como a empresa vai se comportar. Primeiro, a gente vai entender como o governo vai se comportar e como legisladores vão se comportar. Vamos entender como que essa nova presidência da Câmara e do Senado vão se comportar, se vão pautar de novo o 2630, se vão vir com um novo projeto. A gente sabe que o Ministério da Justiça tem uma Secretaria de Direitos Digitais, a SECOM tem uma Secretaria de Políticas Digitais. São muitos pontos no governo, a Casa Civil está super envolvida, a AGU está super envolvida. A gente vai entender como que o governo vai se comportar e como a empresa vai se comportar. É claro que existem muitas diferenças e quedas de braço, mas eu não vejo nenhuma plataforma da Meta sendo bloqueada em nenhuma hipótese no Brasil. Eu acho que a gente tem aqui alguns pontos que são meio consensuais, né? O primeiro é as redes sociais mudaram. Mudaram bastante, mudaram o formato, agora a gente discute impulsionamento de conteúdo, agora a gente discute o papel dos algoritmos no conteúdo que a gente assiste. Não é só uma timeline, um feed que as postagens aparecem em ordem que as pessoas postaram, né? Então esse é um primeiro ponto, elas mudaram. Um segundo ponto, que eu acho que já trouxe aqui e é importante, é a questão de a autorregulação não veio dando muito certo. E mesmo um trabalho de cooperação das empresas com o governo, por exemplo, a gente teve durante as eleições parcerias entre as empresas, o TSE, tanto aqui, a gente teve também lá na Europa essa questão com o código contra a desinformação, que era uma tentativa, e que logo que o Elon Musk comprou o Twitter, ele já saiu desse código contra a desinformação na Europa. Então, isso também vem mostrando uma falha. E aí tem um terceiro ponto que eu acho que vem nessa esteira do embate entre STF e X, que existe poder estatal capaz de fazer uma empresa cumprir as ordens do governo. Porque a gente fala muito de uma coisa que é a regulação responsiva, ou seja, eu vou regular um setor de acordo com como esses agentes, como essas empresas, como esses atores agem. Se eles são virtuosos, se eles querem o bem, eu vou usar mais mecanismos leves. Se eles são atores que estão interessados em perseguir pautas próprias, que eu não concordo, eu posso ser mais rigoroso nas sanções. E aí o que parece quando o Elon Musk fala, olha, eu vou afrontar a sua decisão, o STF tira da caixa de ferramenta deles uma série de medidas que mostra assim, olha, então eu vou pegar os seus bens, não no X, eu vou pegar os seus bens na empresa de satélites. Então, para a gente que acompanha a área de direito e tecnologia, e a gente sempre tinha dúvida sobre o alcance do poder estatal, quando você começa a olhar e ver que outras armas do Estado podem ser utilizadas, olha, tira o X do Google, das lojas do Google e da Apple. Você começa a adicionar o ecossistema e você percebe, não, o governo tem muito poder nesse embate. Ele não está sem armas, né? Agora, que é um ponto, inclusive, quando você toca que realmente houve o bloqueio, a determinação para bloqueio, inclusive para além do próprio X, para outras empresas do Musk. E isso gerou críticas, inclusive internacionais. Quer dizer, foi considerado de uma intervenção tamanha para além do que deveria ser. Isso foi realmente com uma repercussão mundial, tamanha surpresa e o susto mesmo que se deu em relação a essa decisão, não se pode negar. Juntando esses pontos aí com o que a Iná estava falando sobre reações totalmente distintas, né? Havia um clima de hostilidade
muito maior na questão do Musk. Não nos parece, pelo menos a princípio, que chegue a esse nível no caso das decisões do Zuckerberg. Dá para fazer essa leitura, até que, por exemplo, essa questão da checagem de fatos, isso vai valer lá para os Estados Unidos, mas ele não fez essa interferência da Meta aqui no Brasil, né? Sem dúvida. Ainda não, né? A gente está esperando, inclusive os checadores que fazem parte do programa de parceiros da Meta de checadores receberam um e-mail falando que, por hora, os contratos estão mantidos, então tá tudo mais ou menos assim, um pouco em suspense, eu diria. Eu tenho um ponto que você observou, Guilherme, se quiser, já me interrompe, eu fico curiosa com o tema, é um tema fascinante, né? E a gente vai, assim, empolgado quando você fala da questão do conteúdo político, que, de fato, durante um tempo, eu acho interessante fazer essa abordagem para entender que impacto isso vai ter, porque, por muito tempo, se tirou ali da Meta, do feed, a questão do conteúdo político. Aí, agora, volta de novo. O que é isso na vida prática, assim, vida real, o que é que vocês veem que vai ter uma alteração? Eu tenho uma anedota que eu acho importante trazer. O Canadá, em 2023 e 2024, aprovou uma lei que obrigava as plataformas a pagarem por conteúdo jornalístico que circulava nos seus feeds. Isso foi uma lei muito pioneira, chama Online News Act. E aí ela dizia aí, Google, Facebook, vocês que usam as notícias, vocês que têm notícias, devem pagar um tributo, um valor aos jornais. Nesse momento, o Mark Zuckerberg, o mesmo CEO do qual a gente está falando, foi a público dizer que ele estava tomando a decisão corporativa de retirar os conteúdos de notícias dessas plataformas suas, Meta, Instagram e Facebook, porque a comunidade dessas plataformas não estava interessada em ver conteúdo político. Não estava interessada em ver o que eles chamam na política em português de conteúdo cívico. Então, foi aí uma decisão corporativa que teve um impacto gigantesco, porque você imagina que portais canadenses não tinham o direito, não poderiam ter notícias circulando nos feeds. Então, você teve aí um caso enorme de incêndio no Canadá e portais do próprio Canadá não podiam, não circulavam as notícias. E aí você tinha portais estrangeiros, como a BBC, por exemplo, dando as notícias, mas é óbvio que portais jornalísticos locais têm muito mais ingerência sobre as notícias e conhecimento com o local, e aí eles foram privados de circular nesses feeds. Agora, ele anuncia uma mudança completamente oposta. E ele anuncia a mudança oposta com o mesmo argumento. A nossa comunidade está interessada em ver conteúdo político. O que mudou na comunidade de um ano para cá, né? É muito difícil, porque eles têm pesquisas muito apuradas de opinião da comunidade, os padrões, comunidade, os usuários, nós, né? E aí eu acho que, só para fechar, eu acho que isso é uma decisão muito importante, porque o que a empresa chama de conteúdo político? O que a empresa chama de conteúdo cívico? No limite, todo o conteúdo pode ser político ou cívico. Eu tô muito curiosa de saber como que vai ser o ajuste desse feed para ter mais conteúdo político. Se a gente vai receber sem que a gente siga, por exemplo, conteúdos de políticos, que políticos são esses, de que partido, que tá aí nessa bolsa de conteúdo político, a gente ainda não consegue saber. E uma mudança grande que veio, principalmente depois do TikTok, né? As redes sociais passaram a ser menos sociais e mais canais de entretenimento ou canais de vídeos. Eu gosto de fazer um exercício em sala de aula que é pedir, olha, abre o seu Instagram, conta os primeiros 5 feeds e fala quantos deles são de pessoas que você efetivamente conhece. Uhum. Né? No meu, geralmente é um vídeo de gatinho, um anúncio e aí vai ter algum outro influenciador que eu nem sigo, muitas vezes. E aí, o que a gente entra em dúvida nessa nova fase das redes sociais, em que elas são canais que elas estão muito mais voltadas a identificar o seu interesse e a te colocar em contato com um conteúdo que é do seu interesse, não é da sua rede social, em termos de pessoas com quem você se conecta, é dos seus interesses. Quais são as consequências de um conteúdo cívico, né? E aí eu acho que tem muito do que a Iná falou, que é a questão do o que significa cívico, o que significa político, quando eu estou falando de interesses.
Então aqui eu acho que o problema é menos ela fomentar determinados interesses nas pessoas, porque ela está captando pelo que você se interessa. E mais sobre que tipo de bolhas, que tipo de reforços, que tipo de estereótipos esse tipo de conteúdo pode reforçar nas crenças das pessoas, no que elas já acreditam e que elas não vão mudar de ideia, né? Então esse é um dilema que a gente vai ter para os próximos anos. Isso é porque é uma fórmula, é a fórmula que essas redes sociais, falando aqui, né, Instagram e Facebook, acharam de engajamento e de manter ali tanto uma audiência, tanto a comunidade, né, que a Iná fala, quanto seus próprios interesses financeiros, né? Porque é essa receita que mantém as pessoas dentro, certo? Existe um modelo de negócio por trás, né? É claro que a gente também não pode só demonizar e falar, não, é tudo de ruim, porque imagina para uma pessoa de uma cidade em que ela não seria bem acolhida por ser homossexual, por exemplo, encontrando apoio num grupo de pessoas que ela nunca viu, mas que ela na rede social encontra apoio. A gente vê isso muito com vítimas de situações de assédio e tal, recebendo esse tipo de apoio na rede social. Então, se esse é o conteúdo cívico que a gente também imagina que deva circular na rede, eu não tenho problema nenhum que se ganhe dinheiro com esse tipo de apoio às vítimas, com esse tipo de circulação de conteúdo. Só que isso vai depender de algo que a Iná já falou. Olha, eu não sei como funcionam esses algoritmos. Eu não sei que tipo de conteúdo eles estão impulsionando. E isso pode ser uma questão. Isso faz com que a gente também pense o próprio impacto, me traz agora a discussão sobre o próprio impacto dessa decisão sobre o controle de conteúdo, né, sobre a checagem de fatos e a importância do jornalismo. Porque a Iná ressaltou aqui, existe todo um compasso de espera sobre... será que vai também ser adotado aqui? Por enquanto, as agências de checagem de fatos continuam fazendo esse trabalho, mas não se sabe o que vai ocorrer depois. Enfim, independentemente disso, essa checagem se faz cada vez mais necessária para além dessas redes. Só que, por exemplo, por onde que mais circula a informação? Vamos pensar em Brasil. É o WhatsApp, no final das contas. Quando você faz essa checagem e distribui, imagino que pelos números que vocês tenham, seja o WhatsApp mesmo. Sim, Mas o WhatsApp é da Meta. Então é isso, aí vai para o círculo de novo e aí ficaria, por exemplo, não dá para saber, ficaria impedido também de outras empresas fazerem essa checagem e disparar pela Meta, pelo WhatsApp. Não sei se as decisões chegam a esse refinamento. O WhatsApp tem um modelo de negócios muito diferente, né? Eu acho que não é nem muito bom a gente misturar com o Instagram e o Facebook, porque o WhatsApp é criptografado, né? Ninguém tem acesso às nossas conversas. O que eu acho importante ressaltar nessa questão da checagem é que o vídeo do Zuckerberg, ele deu a entender que um checador, ele tem o poder de um moderador de conteúdo. E a verdade é que, como é que funciona o programa de checagem? A Meta tem uma rede de parceiros que tem acesso a uma plataforma específica. Então, vamos supor que eu sou jornalista, checadora, faço parte desse programa. Eu entro na minha plataforma lá, que a Meta disponibiliza, e eu vou ter acesso aos conteúdos que foram mais denunciados dentro da plataforma. E aí eu vou pegar um para checar. Então, um exemplo que eu acho perfeito é: o presidente do Brasil caiu em casa, teve um acidente doméstico e passou por uma cirurgia, certo? Ok. Vários jornais dando isso e tal. Circulou, isso é um exemplo verídico, circulou no Facebook e no Instagram uma postagem dizendo que o presidente havia morrido depois desse acidente. Isso é muito denunciado e vai para essa plataforma que o checador tem acesso. E aí o checador olha isso e ele checa, né? Ele faz uma notícia falando: olha, isso não é verdade, o presidente está no Palácio Planalto, está bem, não sei o quê. E ele devolve para a plataforma um link com o checado. Só que quem toma a decisão do que fazer com esse segundo link já checado é a plataforma. E aí a plataforma, ela pode, por exemplo, oferecer para as pessoas que têm acesso a esse post dizendo que o presidente morreu, um link dizendo: opa, peraí, isso aqui não é verdade. Ou ela pode... Agora, é óbvio que a checagem ela tem uma limitação. Porque é muito difícil você garantir que todo mundo que viu o falso vai ver o verdadeiro e mais, vai clicar no verdadeiro.
Mas é muito importante dizer que isso é uma decisão de moderação de conteúdo. O checador, ele tá numa camada anterior. Sabe, a camada dele é dizer, isso aqui é falso, por quê? E ele fornece à empresa uma ferramenta que a empresa pode fornecer ao usuário ou não. E aí eu acho que o vídeo é muito confuso no momento que ele fala, a gente vai se livrar dos checadores. Essa é a tradução perfeita. Como se os checadores fizessem uma grande parte de um esquema de notícias. E assim, os checadores, eles fornecem, é mais uma ferramenta dentro da amálgama de ferramentas da moderação de conteúdo. Deixa eu chamar aqui uma imagem para jogar mais pimenta nessa discussão da gente, para deixar muito claro que, assim, no final das contas, trata aquela convergência que a gente falou no começo, mas que não é uma convergência econômica, geopolítica, que envolve só, por exemplo, agora o Musk e o Zuckerberg, né? Vamos lá, a imagem que a gente tem aqui, vamos para a tela, posse do Trump, o que é que a gente tem? A gente tem, além do Musk, vamos lá lembrar, além do Musk tem o Jeff Bezos, da Amazon. Temos também o CEO, né, da Meta, o Zuckerberg. Quem mais? O líder da Apple, Tim Cook. O diretor do Google, o Pichai. Enfim, estão todos ali juntos, unidos. Eu acho essa imagem extremamente emblemática. Não sei qual é a visão de vocês, pensando em tecnologia, porque são os gigantes da tecnologia ali. Qual é o principal recado para vocês que qual é a principal mensagem que essa foto manda? A primeira coisa que eu pensaria isso é um recorte, né? Eu não sei que outros CEOs de empresas estão na posse do Trump também. Porque aí vem uma questão que e eu acho que isso também vai um pouco contra aquele discurso de, não, tem que deixar liberdade para as empresas. As empresas dependem muito do governo. E no caso, as empresas americanas de tecnologia dependem muito do governo americano para isso. E o que passa de mensagem, essa seleção, esse foco que foi dado a isso estamos poderosos novamente, estamos empoderados novamente para projetar o nosso poder tecnológico para o resto do mundo. Eu acho que essa é uma mensagem forte num momento em que os Estados Unidos é tecnologicamente desafiado. Não é à toa que a gente tem uma discussão sobre a lei que bane o TikTok nos Estados Unidos e que o Trump menciona logo no início, depois de se reunir com o CEO da empresa, que ele tem o poder de suspender a aplicação da lei e que ele faria isso, né? Então, essa é uma projeção de poder muito forte. Ina, aproveita esse ponto aí do TikTok, porque assim, tá banido lá. E aí, isso aí pode virar moda? É muito particular o que aconteceu no caso do TikTok, né? Então, o Biden, ele deu uma ordem que eu traduziria como um decreto, é uma ordem executiva, como eles chamam nos Estados Unidos, que determina que o TikTok deveria ou vender a ByteDance, que é a empresa matriz do TikTok, deveria vender o TikTok para uma empresa dos Estados Unidos, ou o serviço seria banido a partir do dia 20. Isso abriu um ringue de batalha enorme, porque é óbvio que os Estados Unidos são uma receita enorme do TikTok, né? É um país muito importante, é uma economia muito forte, é dolarizado, enfim. E aí a empresa recorreu à Suprema Corte, e o argumento da empresa é que a ordem executiva do Biden estaria desafiando a liberdade de expressão dos usuários do TikTok, portanto, a primeira emenda, e, portanto, a Suprema Corte deveria dar um voto de inconstitucionalidade dessa lei e retirar. Não é exatamente uma lei, dessa ordem executiva. E aí entra o Trump, e o Trump revoga a ordem executiva, mas existe um cenário de incerteza, porque a Suprema Corte já tinha tomado uma decisão de constitucionalidade dessa ordem executiva, então o banimento já tinha acontecido. Isso fez com que, por alguns dias, eu acho que 1 ou 2 dias, a plataforma tenha saído do ar nos Estados Unidos e também tenha sido retirada do App Store e do Google Play, que são as lojas de aplicativos da Apple e do Google. E aí agora a plataforma, até onde eu sei, está funcionando, ela está ativa nos Estados Unidos, mas as lojas de aplicativo não estão ofertando por conta dessa incerteza jurídica que está pairando. E aí, enfim, existem pessoas que dizem que o Trump não teria poder de fazer isso, já que a Suprema Corte já referendou a ordem executiva. E existem pessoas que dizem que o Trump é presidente e ele baixou uma nova ordem executiva.
Eu acho que esse caso, que é todo baseado na segurança nacional dos Estados Unidos, porque a empresa é chinesa, tem acesso a dados dos usuários, né? Essa é a ratio aí, esse é o pano de fundo desse caso. Eu acho que ele é um caso muito particular. Ele é um caso muito, digamos, pessoalizado aí dessa geopolítica Estados Unidos-China. Eu não acho que esse caso é um caso replicável como modelo, que a Europa vai começar a banir, que o Brasil vai começar a banir. Eu acho que a gente tem aí um ponto fora da curva de um presidente, Joe Biden, que queria afirmar aí a supremacia americana, enfim, e achava... É uma demonstração de poder, digamos, né? Então, a gente, de novo, teremos que esperar as cenas dos próximos capítulos, mas eu não acho que isso seja uma tendência, assim, todos os países vão bloquear o TikTok. Eu acho que aí temos um caso filho único, digamos. E geopolítica pura. Geopolítica 100%. pura de Estados Unidos e China ali. Não tem nem o que pensar além, né? Quer dizer, sempre tem o que pensar além, mas que fica muito claro desde o primeiro momento, né? E acho até interessante, Osiane, lembrar que o mesmo Trump que agora revoga foi o Trump que no governo dele começou a caçada ao TikTok, né? Foi ele que começou ali tentando banir o TikTok, fazendo campanhas, tentando colocar ali a Oracle, o Walmart, enfim, empresas não faltaram que ele tentou rearranjar ali para que essa operação do TikTok fosse comprada com os mesmos argumentos, né? De que feria a segurança nacional, de que era uma empresa chinesa que tinha acesso a dados, que eles tinham, mesmo o TikTok já tendo um processamento de dados nos Estados Unidos, né? E aí, quando ocorre toda essa questão que ele assume, ele revoga, né, isso, e aí o TikTok volta a funcionar nos Estados Unidos. Eu estava lá quando a plataforma voltou. A primeira coisa que a gente tinha, e aí prints circularam, né? A primeira coisa que a gente tinha, quando a gente entrava no aplicativo pela primeira vez, depois que tinha sido revogada essa decisão, era, olha, o TikTok voltou a funcionar, você já pode usar ele de novo, e aí vinha um parágrafo abaixo. Graças aos esforços do presidente Trump, nós conseguimos retomar a plataforma. Então, assim, era muito explícito, né, essa mensagem de que o Trump foi o responsável e que, né, nessa jogada de poder, de tentar colocar ele ali como o salvador, e talvez ao mesmo tempo, embora o caso do TikTok seja diferente, seja um pouco do que as empresas de tecnologia estejam vendo, talvez, né? Eu acho que a questão da foto é interessante, porque no governo Biden, apesar de ter essa coisa da soberania nacional, né, empresas de tecnologia americana com tecnologia sendo exportada, as empresas de tecnologia tiveram um momento ali de escrutínio, né? A gente viu muitas multas sendo aplicadas ao Google, julgamento. Acho que a gente, até voltando ao próprio Zuckerberg, é difícil esquecer aquela cena, foi no começo do ano de 2024, né? Onde ele foi a julgamento por conta das ações do Instagram em relação a menores de idade, influência de menores de idade, onde os políticos ali, o Senado fez ele se virar para os parentes das vítimas de crianças e adolescentes que tinham sofrido e pedir desculpas, né? Eu acho que talvez, né, e aí talvez vocês possam também comentar um pouco, a gente esteja entrando numa era agora onde esse escrutínio vai ser maior, ou vai ser menor, desculpa, onde as empresas vão poder respirar um pouco mais tranquilas por não ter tanta essa... Não vou falar perseguição, mas não ter esse aperto no calo ali que a gente tinha no Biden, né? Uma permissividade para um ambiente mais anárquico. Jogo aí a expressão, mas já pedindo para vocês responderem já com conclusão, porque o nosso tempo já acabou. Eu falei, o tempo acaba aqui rapidinho, gente. A gente... claro que é porque esse tempo faz parecer que antes era um super escrutínio, quando na verdade não era. Né? A gente sabe que as empresas sempre atuaram aí livremente e elas têm que poder atuar livremente. Isso é fundamental. São corporações, elas têm a liberdade corporativa delas e tal. Mas é claro que a gente tinha, por exemplo, uma comissária da Comissão Federal de Comércio, Lina Khan, que foi uma figura no combate ao monopólio ali, deu decisões super importantes para a Amazon, para o Google. Decisões aí que a gente nunca tinha visto no mundo, muito menos nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente pode esperar, assim, um momento de mais... porque a palavra liberdade fica tão politizada, né? Mas um momento de mais
liberdade, assim, de menos regras, talvez, sobre a atuação delas, de menos escrutínio, sim. Acho que a gente está num momento decisivo, assim, de saber o que as sociedades querem da tecnologia, né? E o que a foto mostra tem um contexto. Tem um contexto em vamos trazer a produção de chips de volta para os Estados Unidos. Vamos fortalecer a indústria de inteligência artificial nos Estados Unidos. Vamos fortalecer as redes sociais nos Estados Unidos. É até uma coisa boba como o departamento do Elon Musk no governo se chama Doge. É coincidência que o nome da meme coin que ele promove se chama Dogecoin? Então, ele tira um pouco do cinismo de pensar que o que essas empresas queriam era o Estado me deixe livre, eu faço o que eu quero. Não. Talvez o que elas percebam agora, de novo, isso aqui é um pouco de especulação sobre o que elas querem, mas a gente pode discutir o que é benéfico para elas. E ter o Estado, especialmente o Estado americano, que é um dos mais poderosos do mundo, ao lado delas, ajudando a fortalecer os interesses delas, isso é benéfico. Isso é benéfico. Edita os nossos campeões nacionais, né? Só que numa versão de tecnologia lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que, olhando para frente, o que a gente tem nesse momento é um momento de decidir o que a gente quer, como que a gente quer formatar a tecnologia do século XXI. Como que a gente quer formatar essa tecnologia digital. Benéfico para quem? Essa é a questão. Aí eu passo para você. Aqui você botou ali, é uma situação que é benéfica, mas é benéfica para quem? Exatamente. Né? Nesse caso, pode ser benéfica para eles e para a pauta deles. Né? Gente, já acabou mesmo, né? Certamente vamos ter muitos assuntos sobre vários desdobramentos desse tema ao longo do ano para abordar, mas já agradeço aqui a presença de Bruna Arimateia, repórter do Link, a área de tecnologia do Estadão. Muito bem-vinda de novo. Muito obrigada por ter vindo aqui e até a próxima. Viu? Eu que agradeço. Foi ótimo conversar com vocês e com certeza a gente vai ter aí muito a se falar sobre o assunto, né? Agradeço aos nossos convidados. Nós tivemos hoje aqui Nádia Ost, coordenadora de pesquisa do Internet Lab. Muito obrigada de novo, né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E, claro, também agradeço ao Guilherme Klafke. Guilherme Klafke. O nome dele, eu até perguntei, gente, no começo, eu já estou pronunciando certo, não, tá certinho, é isso mesmo. Guilherme Klafke, que é professor e pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito de São Paulo. Muito obrigada, Guilherme. Foi uma felicidade imensa e passou muito rápido. Passou mesmo, né? Rapidinho. E claro, como eu sempre falo, gente, a gente agradece principalmente a você que nos acompanha cada semana aqui no podcast 2 Pontos, o espaço no Estadão, onde a gente traz temas relevantes, com impacto no nosso dia a dia, para discutir sempre com 2 convidados que não precisam ter pontos de vista antagônicos, podem ser complementares, porque o que a gente quer mesmo é ajudar você a ter o próprio ponto de vista. Curtiu, gostou, dá seu like, compartilha, chama mais gente para conhecer o programa também, dispara aí pelas redes sociais e pelos seus grupos de comunicação e, claro, conteúdo exclusivo, conteúdo inclusive maravilhoso do Caderno Link. Aproveita e assina o Estadão com desconto, só apontar o seu celular, a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code e assinar o Estadão com desconto, você que está assistindo ao podcast 2 Pontos. Até a próxima semana.